Então, o livro Oficina de Leitura, né, Leitura e Aprendizagem, Estratégias de Formação de Leitores, é da Angela Klein, Campinas, né, Editora Pontes, é de 2007, já não é um livro tão atual quanto Consciência Fonológica. Mas eu entendo que o que ela traz ainda não caiu, né? Então vamos seguir aqui. Primeiro ela vai falar de leitura e aprendizagem. Como assim? A aprendizagem na interação. Então, se nós estamos numa proposta construtivista, nós vamos entender que os alunos aprendem interagindo uns com os outros. E ela vai dizer que a aprendizagem é construída na interação de sujeitos cooperativos, ou seja, os alunos têm que ser colocados em condições de cooperação, ou seja, todo mundo unido aí para a mesma tarefa, que tem objetivos comuns. Mesma tarefa, às vezes a tarefa, o conteúdo é outro, mas o mesmo tema, na mesma proposta. Leitura com compreensão, então é na interação da prática comunicativa que é criado contexto para a criança compreender o texto. Então o professor vai organizar situações de aprendizagem para a criança compreender esse universo onde ela está para produzir o texto. Para isso precisa ter tarefas significativas. Ou seja, o professor deve definir tarefas execuíveis, plausíveis e significativas. Que loucura é essa, Rutineia? O que é o execuíveis? Tem que ser algo difícil, porém que ele dá conta. Entendeu? Não pode ser um difícil impossível. Plausíveis, sempre de acordo com o contexto, de acordo com a realidade, com práticas sociais reais, igual a gente estava conversando nos outros textos. E significativas. O que é o significativo? É algo que traga conexões para a criança. Ou seja, eu falei da Parlendinha lá, eu sempre falei, de novo, vou falar hoje o dia todo, da Parlendinha e da macaca Sofia. Porque o animal, o macaquinho, quando fala do gatinho, o animal é algo da realidade da criança. Então, mesmo que ela nunca tenha visto um macaco de verdade, vai ser significativo para ela. O gatinho, o cachorrinho que ela vê, um brinquedo, um personagem, né? Então, se eles estiverem aí contidos na tarefa, vão ser significativos, coisas que ela tenha conexões com algo que ela já conhece. Ou mesmo que ela não conheça, que consiga fazer a ponte com a realidade dela, segundo objetivos pré-definidos em comum acordo entre as crianças e o professor. Leitura como prática social, ou seja, vai envolver um sistema de valores. Então, ao lermos, colocamos em ação todo o sistema de valores, crenças e atitudes. Aqui ela não está falando só da leitura da criança, está falando da leitura como um todo. Porque nós vamos ler um texto, uma reportagem, uma rede social, nós vamos envolver todo o conhecimento que tínhamos antes a respeito daquele assunto. E essa leitura, como prática social, ela vai refletir o grupo social em que nós estamos inseridos, ou seja, em que se deu a nossa socialização primária, a nossa família, a nossa escola, a nossa sociedade. Sobre os textos e leituras, ela vai dizer que a leitura é prática social que remete a outros textos e outras leituras, ou seja, as conexões, os significados. Então eu estou lendo aqui um livro que fala de leitura, estou expondo para vocês. A todo momento eu estou lembrando os textos que já lemos hoje, porque foram estudados ali no mesmo contexto. E quando ela trata de leitura também ela fala de acordos subentendidos, ou seja, que essa leitura ela pressupõe, né, acordos quanto a condições, estruturas e premissas básicas. Né? É coisa assim, olha, eu vou ler uma situação, eu não fiz nenhum acordo com ninguém, mas é como se eu tivesse feito para entender que eu estou lendo, que isso significa isso, aquilo significa aquilo, então são acordos subentendidos.
E a leitura como um processo cognitivo. Então, ela é base para estratégias diversas. O leitor ele vai utilizar diversas estratégias baseadas num conhecimento linguístico, sociocultural e enciclopédico para realizar aquela leitura. Né? O que é o conhecimento enciclopédico? Vamos pensar que é aquele saber mais erudito. Então, ele vai ter um conhecimento linguístico da língua, aquele conhecimento que ele já tem, que é o sociocultural, mais o conhecimento, igual eu falei, dos livros, do dicionário, em alguns pontos do Google também. O segundo nível que ela coloca é a mobilização e a interação de diversos níveis de conhecimento. Né? Quando eu estou numa atividade de leitura, então eu vou fazer aquela leitura mais primária, que é a da decodificação, mas à medida que o texto vai avançando, eu vou usando outros significados, outras experiências e ampliando esse nível de conhecimento. Terceiro nível das operações cognitivas, ou seja, vai falar da inferência e evocação, analogia, síntese e análise. Nossa, Ruth, mas tudo isso, né? À frente ela vai falar o que é tudo isso. Por fim, vai ter a leitura como um processo por excelência. O que é isso? Ela vai estar explicando que a leitura constitui um processo cognitivo por excelência, segundo psicólogos e teóricos educacionais, né? Como que é o desenvolvimento das estratégias de leitura? Tem um livro, agora esqueci a autora, que chama Isabel Soler. É um clássico, pena que não cai mais aqui no concurso. Estratégias de leitura, que ele traz isso de maneiras até mais claras. Primeiro, como que eu vou desenvolver essas estratégias de leitura? Número 1, tarefas complexas. O professor define tarefas cada vez mais complexas, porém passíveis de resolução com orientação. Lembra, você vai dar tarefas difíceis, mas que seu aluno possa realizar, se não sozinho, com ajuda ou com intervenções suas. 2, retirada de suportes. Aos poucos, o professor vai retirando suportes e a criança redefine tarefas para si próprias. Um exemplo que eu dou é lá nos pequenos, né? A atividade dos nomes. Então, primeiro o aluno copia o seu nome do crachá. Depois ele faz sozinho, o professor retira esse crachá. Tem aquele aluno que você coloca para entregar os crachás da turma. E ele tem a tarefa de saber de quem que é aquele crachá. Isso é uma atividade de leitura. Então, no começo, o aluno vai fazer com consulta. Depois, o professor já pede que ele saiba de quem que é aquele nome. É muito bonitinho, gente, essa etapa. E a maioria sabe. Quem não sabe, tem que ser feita a intervenção ali para saber. Né? A interação. Compreende que essa interação se dá durante a realização da tarefa sob orientação do professor. Então, a todo momento tem que haver interação, porque a nossa proposta ela é sócio-interacionista. Por fim, se seguir tudo isso, vai ter a formação do leitor, que é a criança vai estar construindo seu próprio saber sobre a leitura e a escrita. Mas eu chego numa situação que meu aluno não lê. Por que meu aluno não lê? Hoje muitos alunos não leem. Muitos professores não leem também. Primeiro, qual que é o lugar da leitura? Está havendo um lugar cada vez menor na leitura, um lugar cada vez menor que a leitura tem ocupado no cotidiano do brasileiro. Isso eu questiono um pouco, né? Porque as pessoas pararam de ler um pouco com a tecnologia, porém, antes a gente tinha mais pessoas analfabetas de vez. Mas é a posição da Angela Klein, que está lendo cada vez menos. 2, um ambiente de letramento, que existe uma pobreza no ambiente de letramento com pouco material escrito. Então, isso é uma crítica às salas de aula. Formação precária.
Então, professores com formação precária que não são leitores, tentando ensinar a ler. Isso também é uma questão, né? Que hoje temos professores com muitas dificuldades de leitura, de expressão escrita, né? Olha que as pessoas perguntam, mas você não dá a redação? Eu falo assim, gente, a redação para o adulto eu não dou. Eu dou a redação possível para uma criança até o 5º ano, que é a minha habilitação, né? Mas as pessoas estão mais assustadas com a prova de língua portuguesa do que com a prova teórica. Falta de paixão. Para formar leitores, devemos ter paixão pela leitura. E a gente encontra esse contexto, que o professor tem tanta dificuldade com a leitura, como ele vai ter essa paixão? A leitura, ela precisa ser desejo e prazer. E isso vai acontecer de acordo, assim, com o nosso posicionamento enquanto professores, né? Prova do livro, essas coisas, assim. Então, isso inibe a leitura pelo prazer, porque está tendo uma cobrança. Só que para o aluno ler sem cobrança é um processo muito extenso. Então, essa leitura precisa ser baseada no desejo. Então, a leitura se baseia no desejo como resultado de observação e intuição vivida. Ela precisa ter identificação. Então, ler é identificar-se com o apaixonado ou místico, abolindo o mundo exterior. Ou seja, o aluno, o leitor precisa se entregar à leitura. Ó, não estou nem vendo o que está acontecendo, estou tão empolgada aqui com o livro. E a leitura precisa ser transformação. Ler é sair transformado de experiências de vida. Então, eu estou lendo, eu estou absorvida naquele livro, estou super integrada e eu estou transformada com aquilo que eu li. Não é livro de autoajuda não, viu, gente? Mas é no sentido assim do livro trazer alguma coisa pra gente. E entender que pessoas leem com seus corpos. Eu entendi esse ler com seus corpos da autora como assim, não lê só com o olho, né? Lê com emoção, essa emoção impactando aí no humor da gente. Então, qual que é o papel do professor de todas as disciplinas em relação à leitura? Quem é PEP2 sabe, né? Tudo é o professor de português e tal. E não é bem assim. Todo professor ele tem um papel aqui de incentivo. Eu lembro da minha colega Ana Paula, professora de Química, né? Que falava, eu chego para os meus alunos com o texto da chuva ácida, olha que é coisa mais química que isso. E os alunos acham que é aula de português, porque o próprio aluno já está condicionado. Ele é de ensino médio. Então, coloca aqui, ó, palavra escrita é patrimônio. A palavra escrita é patrimônio da cultura letrada. E todo professor representa essa cultura, não só de português. E de educação física também. Só que ele vai usar a palavra de uma outra forma, diferente do professor de português, assim como professor de arte, né? Mas todos trabalham com a palavra. Aqui não apenas português. Então, não permanecer à espera do colega de português para resolver um problema. Né? E aqui ela coloca que isso seria uma declaração de incompetência, porque esperar o outro agrava a situação e declara sua incompetência quanto à função. Claro que, igual eu falei, eu não tenho a formação específica, eu não vou assumir aulas para dar. Mas dentro daquilo que cabe a mim, eu preciso saber desenvolver. E isso vai visar o desenvolvimento da participação plena. Ou seja, garantir a participação plena dos alunos na sociedade letrada. E qual seria o contexto de aprendizagem? Primeiro, uma construção conjunta. Adulto e criança conjuntamente constroem contexto de aprendizagem mediante a interação. Certo? Então, fala sempre desse conjunto, né? O professor é o líder, mas ele está ali numa posição junto com o aluno. Conhecimento da tarefa. O aluno deve conhecer a natureza da tarefa e estar convencido da sua importância. Então, não pode ser aquela coisa, eu não sei para que eu estou fazendo isso. Tem que ser legal, tem que ser envolvente, para o aluno ter vontade de estar junto com o outro resolvendo uma tarefa.
Relevância, a tarefa deve ser significativa e relevante para o aluno. Às vezes fala assim, nossa, mas o que é um trem tão relevante? Gente, é igual eu falei, se você ensina uma brincadeira para o aluno e chega na sala, vamos construir as regras para a gente ensinar para outra turma, eles vão querer construir as regras, se eles gostaram daquela brincadeira. E objetivos comuns. Eu lembro muito de uma atividade que eu levava os meninos para o recreio, né? Porque na EMEI não tinha o recreio, né? E depois eu solicitava que os alunos desenhassem, como é que fala? Desenhassem o recreio. Tinha criança que pedia para voltar no pátio para ver o detalhe da amarelinha, né? E quando eram um pouquinho maiores, pedia para registrar como foi aquela situação. Foi situações que eles gostaram, eles se empenham. Então, objetivos comuns de acordo sobre objetivos e relevância das atividades propostas. E finalizando aqui, como que ela descreve o processo de formação de leitores? Primeiro, estratégias eficientes, desenvolvimento de estratégias de leitura eficientes que permitam a compreensão da criança. Aí, para saber qual eficiência é essa, tem que esmiuçar o trabalho. É a sociedade letrada, que ela pode funcionar plenamente na sociedade que impõe cada dia mais exigências de letramento, da pessoa estar inserida no letramento, contato com a escrita, ou seja, familiaridade com a escrita para sobrevivência e participação social da criança e enquanto jovem, adulto que ela for se tornando. Entendimento sempre que o ler não é decodificar. Ou seja, não é só você tirar o código, B mais A é Bá, não. Ler não é equivalente a decifrar ou decodificar, mas compreender com profundidade. Né? Que às vezes é muito triste quando você pede a pessoa, lê tal coisa, mas o que você entendeu? Né? E até na questão de ouvir, né? Que às vezes você pode perguntar para a pessoa, né? Vai na missa, vai no culto, mas o que o padre, o que o pastor falou? Não sei. Ou seja, não foi uma leitura visual, mas também não conseguiu absorver o que foi dito, né? O texto oral. Eu falei, não foi o texto escrito, mas também não absorveu o texto oral. E isso é para se pensar, não é só tirar o código, você tem que entender aquilo que está sendo apresentado.